No dia 2 de dezembro, o Papa Francisco chegou a Chipre. É o segundo Papa a visitar a ilha depois de Bento XVI. No primeiro encontro com a comunidade católica, nos convidou a seguir os passos de São Barnabé e a ser construtores de fraternidade. Não há paredes na Igreja Católica. O segundo dia da visita do Papa Francisco a Chipre foi marcado pelo ecumenismo. O Papa encontrou sua Beatitude Crisóstomo II, arcebispo ortodoxo de Chipre, e o Santo Sínodo. À tarde, a oração ecumênica com os migrantes. Em Chipre, o cristianismo tem raízes antigas que remontam à época dos apóstolos. Aqui a fé desembarcou com Barnabé, Paulo e Lázaro. Hoje a pequena comunidade cristã se apresenta como um mosaico de línguas e culturas e enfrenta os desafios do diálogo, do ecumenismo, da imigração e da paz. No sábado 27 de novembro, com a entrada solene de Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, em Belém, começaram as celebrações do Advento na espera da festa do Natal. No domingo 28, o custódio presidiu a missa do primeiro domingo do Advento. O Papa Francisco, segundo Papa a fazer uma viagem apostólica a Chipre, desembarcou nesta quinta-feira, 12 de dezembro, em Lárnaca. Para os cristãos, esta é a ilha de Barnabé, Paulo e Lázaro. Às 15 horas, horário local, o avião do Papa pousou no Aeroporto Internacional de Lárnaca, onde foi recebido pelo núncio apostólico em Chipre, Dom Adolfo Tito Irlana, pelas autoridades religiosas da Terra Santa e pela presidente da Câmara dos Representantes de Chipre, Anita Demétrio. Depois de se reunir com autoridades religiosas e civis, o Papa Francisco dirigiu-se para a Catedral Maronita de Nossa Senhora das Graças. O pontífice chegou à ilha, que em 1974, ano da invasão turca na parte norte, foi dividida em duas partes. Também a capital é dividida pela linha verde. Na catedral, o Santo Padre encontrou-se com religiosos, catequistas, associações e movimentos eclesiais de Chipre. O lema da visita do Papa é Confortai-vos na fé e é inspirado no apóstolo Barnabé, padroeiro da ilha, cujo nome pode ser traduzido como Filho da Consolação. Deu as boas-vindas ao Papa o cardeal Bechar Arai, patriarca de Antioquia dos Maronitas, que falou da presença maronita na ilha. Depois de ouvir os representantes das comunidades locais, o Papa Francisco dirigiu-se a todos com uma palavra de conforto e proximidade na oração. Partilho a minha alegria de visitar esta terra caminhando como peregrino nas pegadas do grande apóstolo Barnabé, filho deste povo, discípulo apaixonado de Jesus, intrépido arauto do Evangelho, que passando por entre as nascentes comunidades cristãs, via a graça de Deus e se alegrava. Exortava a todos a permanecerem fiéis ao Senhor com um coração resoluto. Venho com o mesmo desejo, ver a graça de Deus na obra da vossa igreja e na vossa terra. Alegrar-me convosco pelas maravilhas que o Senhor faz e exortar-vos a perseverar sempre, sem se cansar, sem nunca desanimar. Vejo a riqueza da vossa diversidade. Desejo que sejam sempre uma igreja paciente, uma igreja fraterna, que abre espaço para as outras igrejas. Diverge, mas permanece unida. Continuate a pregare per me, perché ho bisogno. Benedica Dio Onnipotente. Padre, Figlio, Spirito Santo. O segundo dia da viagem do Papa Francisco à ilha de Chipre começou em nome do diálogo ecumênico. O primeiro encontro foi no arcebispado ortodoxo para uma visita fraterna à sua Beatitude Crisóstomo II, arcebispo ortodoxo de Chipre. Em seguida, na Catedral Ortodoxa, o pontífice encontrou o Santo Sínodo, autoridade máxima da Igreja
Ortodoxa de Chipre. Palavras e gestos de grande valor ressoaram para a comunhão entre as duas igrejas. Aproximadamente 10.000 fiéis de comunidades locais, juntamente com os líderes católicos da Terra Santa, participaram da celebração. Sua Beatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, deu as boas-vindas ao Papa. Que Chipre seja um modelo de unidade e harmonia, de encontro e de amizade sincera para as outras igrejas. Esta pequena ilha, embora ferida por tantas divisões, traz consigo também luzes e esperanças. E no final, também a saudação do Papa Francisco. Agradeço a todos aqui em Chipre, respiro um pouco daquela atmosfera típica da Terra Santa, onde a antiguidade e a variedade das tradições cristãs enriquecem o peregrino. Me faz bem e é sempre bom encontrar comunidades de fiéis que vivem o presente com esperança, abertos ao futuro e que partilham este horizonte com os mais necessitados. E na parte da tarde, um dos encontros mais esperados, a oração ecumênica com os migrantes na Igreja Franciscana de Santa Cruz, localizada dentro das antigas muralhas da cidade, onde faz fronteira com a Zona Verde da ONU. Depois de ouvir os testemunhos de imigrantes e refugiados, o Papa quis denunciar a nova escravidão. Reclamamos quando lemos as notícias dos campos de concentração do século passado, dos nazistas de Stalin. Por que isso aconteceu? Irmãos e irmãs, está acontecendo hoje. Onde estão os arames para bloquear os refugiados? Aquele que vem pedir liberdade, pão, ajuda, fraternidade. Não podemos ficar calados. No final deste momento de oração, cada um recitou o Pai Nosso na própria língua. Foi uma grande alegria, disse o Papa Francisco, estar aqui convosco e concluir a minha visita a Chipre com este encontro de oração. De Jerusalém a Chipre, a ilha de Barnabé, Paulo, Lázaro e os primeiros cristãos. Narra o livro dos Atos dos Apóstolos que os cristãos que se dispersaram por causa da perseguição que se seguiu ao martírio de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre, Antioquia, onde haviam florescentes comunidades judaicas. Chipre sempre foi muito importante porque era muito rica em cobre. Como havia essa riqueza natural, todos os povos a queriam, começando pela Síria, depois Egito, Pérsia, todos os povos. Uma história bastante longa, mas para nós o que importa é a história do início da evangelização. Os Atos dos Apóstolos narram que, em Antioquia do Orontes, havia uma grande comunidade de profetas e doutores. O mais importante era Barnabé, que era um levita originário de Chipre. Os primeiros atos de Barnabé estão ligados a Paulo, o qual foi acreditado junto aos apóstolos que inicialmente o temiam. Barnabé levou consigo Paulo e o apresentou à comunidade de Jerusalém, contando-lhes como durante a viagem que fizeram juntos, o Senhor falou com ele e o que aconteceu em Damasco. O venerado túmulo de Barnabé está em Chipre. No momento, ainda que a ilha esteja dividida, é possível passar pela parte onde fica Salamina e onde está o túmulo de Barnabé. Na ilha encontramos também os sinais da passagem de Santa Helena. Quando Santa Helena encontrou a cruz, desejou levar um grande pedaço para Roma. Pegou o navio e parou em Chipre. Sabemos disso por muitos historiadores, por Sozomeus, Cirilo de Jerusalém e Teodoro de Ciro, que dizem que ela parou em Chipre. Por isso, ela é lembrada em toda a ilha com a grande festa de Santa Helena de Constantino. O mosteiro de Stavrovouni,
Ainda hoje pode ser visitado. Il monastero di Stavropoli si visita ancora oggi. Mas uma das histórias mais curiosas da ilha de Chipre, certamente, é a história de Lázaro. Lazzaro è morto a Betania. La sua tomba si vede di là. Sabemos que Lázaro morreu em Betânia, seu túmulo está lá. Após a ressurreição, os judeus quiseram matá-lo. O Evangelho de João diz isso claramente, por isso Lázaro teve que deixar essa terra e foi para Chipre. Lá teria encontrado Barnabé, que ordenou o bispo de Kition, uma cidade muito antiga, agora localizada ao lado de Larnaca. É lá que está seu túmulo. O imperador Leão VI, em 900, construiu uma bela igreja, levando as relíquias de Lázaro para Constantinopla. Di Lazzaro a Costantinopoli. Santo Epifânio narra que São Lázaro esteve aqui por 30 anos. Suas relíquias foram enterradas no túmulo sob a igreja, porque, como sabemos, muitas igrejas ortodoxas foram construídas sobre túmulos de santos. Em 890, as relíquias foram encontradas no túmulo localizado sob a igreja. O imperador Leão VI, o sábio, pediu que as relíquias fossem transferidas para Constantinopla, e apenas uma parte foi deixada aqui, e podemos vê-las no relicário aqui atrás de mim. O imperador construiu essa igreja como a vemos hoje por volta de 890, seguindo a arquitetura constantinopolitana da época. Naturalmente é uma grande bênção para nós aqui da metrópole de Kition, porque temos São Lázaro como nosso guardião. Ele também é o padroeiro de Larnaca e é uma grande devoção. Muitas pessoas vêm aqui todos os dias para rezar. Durante o período da Quaresma, no domingo de Lázaro, há uma grande festa nesta igreja. Chipre se prepara para receber o Papa Francisco. A ilha, localizada na parte oriental do Mar Mediterrâneo, graças à sua posição estratégica, sempre foi um porto para povos e culturas. A pequena comunidade católica da ilha também reflete essa variedade. Siamo una comunità latini di 5 Somos uma pequena comunidade católica de cerca de 25 mil pessoas. Apenas 10% tem cidadania cipriota, ou seja, cerca de 2.500 pessoas. As demais são fiéis que estão na ilha a trabalho ou à procura de melhores condições de vida. Em nossas celebrações litúrgicas, somos um mosaico de culturas e línguas. Un mosaico di culture e di lingue nelle nostre assemblee liturgiche. Cipro è sicuramente al confine. Chipre está perto do Oriente Médio, da África. Aqui o Papa encontrará uma realidade cristã fundada em bases apostólicas que hoje enfrenta problemas existenciais. O problema dos migrantes, dos refugiados, da reconciliação e do diálogo. E também o importante aspecto do ecumenismo. Diálogo, mas anche importante passaggio dell'ecumenismo. O Papa conhecerá uma ilha dividida em duas desde 1974, ano da invasão turca ao norte de Chipre. Nicosia, a capital, também é dividida em duas pela chamada Linha Verde, o muro que separa a parte grega da parte turca. È uno degli ultimi muri d'Europa e nel suo piccolo Cipro contiene un po' tutte quelle che sono É um dos últimos muros da Europa. Pequena Chipre contém toda a dinâmica muito problemática do Oriente Médio e do Mediterrâneo em geral. As divisões políticas, que também se tornam divisões religiosas. O muro é uma evidência nesse sentido. A questão dos migrantes, que cobre todo o Mediterrâneo. E Chipre, em proporções, tem a maior taxa de imigrantes do que qualquer outro país europeu. No entanto, também encontro muita determinação, especialmente por parte da pequena comunidade cristã. Trovo anche tanta determinazione, soprattutto da parte della piccola comunità cristiana. As relações ecumênicas com a Igreja Ortodoxa de Chipre são excelentes, com colaborações em vários campos, incluindo o uso de igrejas ortodoxas para celebrações católicas, difícil de encontrar em outros lugares, sublinhou sua beatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, em uma carta à diocese, onde convidou os fiéis a rezarem pela visita do Papa.
O lema da visita do Papa a Chipre é Consola-nos na fé e é inspirado no apóstolo Barnabé, padroeiro da ilha, cujo nome pode ser traduzido como Filho da Consolação. Esta é a segunda vez que um Papa visita Chipre. O primeiro foi Bento XVI em 2010. As comunidades cristãs que estão em Chipre podem ser uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, disse ele por ocasião da celebração ecumênica. Uma comunidade maronita em comunhão com Roma foi evidenciada desde o século XIII e a presença franciscana em Chipre remonta ao início da história da ordem franciscana. Hoje a presença franciscana nell'isola di Cipro é uma presença, direi, muito... Hoje a presença franciscana na ilha de Chipre é uma presença muito significativa e ativa. Estamos presentes em Nicósia, Limassol e Lanarca, de forma estável, com 3 paróquias de rito latino. É uma presença significativa. É uma presença significativa não só do lado grego, mas também do lado turco. Todas as semanas vamos celebrar a missa pelos estudantes, que são principalmente estudantes africanos, em particular da Nigéria, que estudam na Universidade de Famagusta ou na Universidade Turca de Nicósia, mas também nas outras pequenas comunidades cristãs que permaneceram na área turca. Diria que, no geral, é uma presença muito significativa e operante. Cerca de 10 frades, todos empenhados na pastoral, no ecumenismo e também no diálogo interreligioso. Più generale di um diálogo interreligioso. A entrada solene do custódio da Terra Santa em Belém nesse ano traz a esperança de um novo começo, talvez a partir das celebrações do Natal. Quest'anno il messaggio dell'Avvento è che dobbiamo avere... Esse ano a mensagem do Advento é que devemos ter esperança, e creio que precisamos de esperança. Estamos vindo de 2 anos muito difíceis, especialmente para a nossa comunidade cristã aqui em Belém, que ficou sem trabalho, sem peregrinos, sem renda. Diante dessa situação, a palavra de Jesus chega até nós como mensagem de esperança, que no Evangelho do primeiro domingo do Advento nos diz: dentro dessa situação, não desanime, ponha-se de pé, levante o olhar, porque a vossa libertação está próxima. Alzate il vostro sguardo, perché la vostra liberazione è vicina. Conforme a tradição e respeitando o status quo, no sábado 27 de novembro, Frei Paton foi recebido perto do mosteiro de São Elias. O carro em que ele viajava cruzou o muro que separa Jerusalém de Belém, próximo do túmulo de Raquel. Frei Paton foi acolhido pelas autoridades civis e religiosas, por grupos de escoteiros e por numerosos fiéis. O custódio presidiu a recitação das primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento na igreja de Santa Catarina. Durante a celebração, foi realizada uma procissão até a Gruta da Natividade, onde foi acesa a primeira vela do Advento. Siamo alla prima domenica di Avvento e qui a Betlemme viene vissuta in modo... Estamos no primeiro domingo do Advento e aqui em Belém é vivido de forma particularmente intensa. Acendemos na manjedoura a luz da vela da coroa do Advento, que marca o caminho para o Natal. Essa luz, por hora, vai brilhar aqui em Belém. Depois, com o Natal, ela se difundirá pelo mundo. Brillerà qui a Betlemme e poi col Natale si diffonderà in tutto il mondo. No dia seguinte, na Paróquia Latina, o custódio da Terra Santa presidiu a missa do primeiro domingo do Advento e da festa de Santa Catarina, junto com a comunidade franciscana e os fiéis locais. Belém é o lugar onde começou o cristianismo, onde nasceu Jesus. Aqui nasceu um mensageiro da paz, um mensageiro do amor, para todos, para além das religiões. Espero que este ano tenhamos paz em todos os lugares, entre os que estão em conflito, e que a pandemia acabe em todo o mundo. Este é o meu desejo, paz acima de tudo. وهذا اللي بتمناه بس سلام وبس سلام قبل كل شيء. Devemos agradecer ao Senhor por ter nascido nesta cidade santa e devemos defender nossa existência, celebrar as nossas festas e celebrá-las todas aqui em Belém. O início das festividades do Advento fortalece a nossa fé de que, por mais longo que seja a noite,
a luz do Natal ainda brilhará.